Cristo? Amém. Graças a Deus, né? Jesus não decepciona ninguém. Queridos, eu louvo a Deus por estar aqui na casa de Deus, junto com vocês, louvando e adorando a Deus. E antes de mais nada, as mulheres, parabéns pelos dias de vocês. Amém. Aí o pastor Carlos me chamou e falou: domingo você prega. E que Deus te ajude, que é o Dia Internacional das Mulheres, né? Eu não sei o que ele quis dizer com isso, né? Mas aí essa semana, orando, falei: Senhor, é domingo, é um culto da família, né? Em tese, né? Principal é a família. E eu falei, mas também queria algo sobre família e também, sim, falar da mulher, né? E Deus me deu essa palavra, está em Lucas, no capítulo 10, vocês devem conhecer essa passagem, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 38. Quem encontrou reverência à palavra de Deus, puder colocar-se no pé. Todos encontraram Lucas 10, versículo 38. Vamos ler? E assim diz a palavra do Senhor: Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Amém? Deus seja louvado. Querido e eterno Deus, Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, Amém, nós Jesus. a glorificamos, exaltamos e bendizamos ao teu santo e poderoso nome, Senhor. Este é o momento, Senhor, da tua palavra, onde o Senhor tem falado conosco aqui nesse santo lugar, através dos teus filhos e filhas que têm aqui se colocado diante de ti, para nos transmitir a tua palavra, e a tua palavra, ela tem aqui nos sustentado, tem nos alimentado. Amém. Nós temos visto o teu agir, o teu operar, Senhor, neste lugar, através do poder da tua palavra. E que nesta noite também não seja diferente, Senhor. Sim, que o aleluia. Senhor possa colocar as palavras nos meus lábios, Sim, que a tua meu palavra possa ir de encontro com a necessidade do meu irmão e da minha irmã. Portanto, Senhor, tira do nosso meio tudo aquilo que possa impedir que a tua palavra possa agir no nosso meio, toda essa preocupação, toda a ansiedade, todo o medo, toda a dúvida, toda a indiferença, que no nome do Senhor Jesus Cristo possa sair do nosso meio. Amém. Se porventura estiver alguém sentindo dor neste momento, seja curado, seja curada. Amém. Aleluia. No nome do Senhor Jesus Cristo, toda tristeza saia, Senhor, que a alegria do teu Espírito Santo envolva este lugar. Amém. Envolve as nossas vidas
rica oportunidade de contribuir na tua obra nesta noite, para poder transmitir a tua palavra, Senhor. Pai, fala conosco mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E a igreja diz: amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus, porque Ele merece, Ele é bom, Ele é poderoso, Ele é glorioso. Amém, Jesus. Amém. Antes de aceitar, diga para o seu irmão: escolhe a melhor parte. Ou escolha, né, como diz. Deus seja louvado. Queridos, esta semana, e na sexta-feira, nós fomos à casa do meu irmão Antônio, fazer uma visita lá, que a Aura colocou no grupo lá. Nós fomos, né, com a intenção da visita, né, do irmão Antônio, né, irmã Eliane, si. Nós chegamos lá, estava, como se dizer, a metade da família. Né? Alguns filhos, filhas, noras, genro. Aí eu falei para ela, né? Eu acho que não é uma visita mais, né? Aí nós conversamos ali, partilhamos uma palavra da parte de Deus, né? Eu sempre aprendi isso lá desde o pastor Teixeira: nunca vá de mãos vazias, né? Sempre que você entrar num lugar ou for em algum lugar, medita num versículo, né? Vai preparado, porque se te der uma oportunidade, ou você tiver a oportunidade de falar de Jesus, você está, né, preparado, você não chega de mão vazia. E ali nós levamos uma palavra naquele lugar ali. Depois eu orei pelo Wilker, conversei um pouco com o Wilker lá, ele falou algumas coisas. Esteja orando pela vida dele. Eu falei para ele: você vai fazer parte das minhas orações. Eu percebi que ele tem querendo, mas ele não está encontrando forças. Então a igreja precisa ajudar. Quando você for orar, orem pelo Wilker, né? Senhor, dá forças àquele homem. Só isso, em nome de Jesus. Amém? E na palavra de Deus nós lemos aqui sobre uma família. Querendo ou não, é uma família. Jesus e os seus discípulos, continuando a sua viagem, chegaram a um povoado. Esse povoado provavelmente é a Betânia, o povoado de Betânia, onde morava a família de Jairo, Marta e Maria. E diz a palavra que Marta convidou, ou recebeu, ou hospedou ao Senhor Jesus Cristo dentro da sua casa. Como nós vemos aqui, Jesus não andava sozinho, ele andava com os seus discípulos, né? Com mais 12, ele e mais 12, então dava um total de 13 pessoas, ou talvez mais pessoas, que sempre tem aquele que aproveita, né? O movimento está passando por ali, olha, Jesus está na casa de Marta, vamos lá. O vizinho, o parente, né, de 13 pode ir para 20, 30 pessoas, né? Tem aquele que é convidado para uma festa e leva mais um também. Olha, eu fui convidado ali para a festa na casa do pastor Alex, vamos lá. E o pastor me chamou, mas eu levo o Alex, né? O Alex não contente, olha, o Cida foi convidado para ir na casa do pastor Carlos, vai ter uma festa lá e me convidou. E ele chama o Luiz também, vamos lá. O Luiz falou: que bom, graças a Deus. Mas aí o Luiz deve falar: eu fui convidado pelo Alex, o que convidou, foi convidado pelo irmão Cida, chama o Gilson. E o Gilson, glória a Deus. Aí o Gilson chama o Ricardo. Aí o Ricardo peraí. Aí o Ricardo chama o Mateus, aí vai. Daqui a pouco chega a igreja toda na casa do pastor. Mais ou menos isso, né? Chega na casa de Marta. Pelo que eu estudei na Bíblia, de estudo, Mateus, ele fala que Marta, ele diz, né, que Marta era mulher viúva. Segundo ele, Marta foi viúva. Então Marta já estava, como se dizer, ambientada, acostumada a receber as pessoas. E disso dá trabalho, né? Dá trabalho para você ali, vamos dizer, só o Senhor Jesus e os discípulos, 13 pessoas, 13 homens. Então você tinha, naquela época não tinha o iFood,
né, para ligar, pedir, encomendar, manda aqui alguns lanches ou alguma coisa lá, coisa rápida, pronta, que você só tira a embalagem, põe na mesa e as pessoas falam, e você vai dizer, me deu trabalho para fazer isso, né? Deu trabalho para você ligar, você pagar, buscar, colocar tudo, deu trabalho, né? E tudo isso, assim, naquela época eu não tinha isso, tudo isso, né? Tinha que ser feito na mão. A mulher tinha que cozinhar algumas coisas para alimentar essas pessoas. E Jesus chega, Marta hospeda aquelas pessoas com alegria, recebe com alegria, não é isso? Quando nós convidamos alguém para ir à nossa casa, como nós fomos na sexta-feira, eu observei a alegria do irmão Antônio, da irmã Eliana, da família deles, né? Nos recepcionando lá, dando atenção, conversamos, né? Rimos também de algumas coisas, né? Glorificamos a Deus pela palavra de Deus agindo naquele lugar. Eu tinha dito, talvez uma vírgula nesta noite pode falar com uma pessoa. Amém. E uma vírgula falou com uma pessoa naquela noite, né? Uma vírgula. A pessoa veio conversar comigo, olha, o senhor falou isso. Eu quase me desmanchei aqui, porque é algo que está acontecendo na minha vida. Então é o poder da palavra de Deus agindo no nosso meio. E Marta recebe o Senhor Jesus com carinho, porque ela era uma pessoa amorosa. Jesus amava aquela família, né? Está lá em João 11, versículo 5, que Jesus amava a Lázaro, a Marta e Maria. Era uma família muito amada por Jesus. O Senhor Jesus tinha o costume de ir às casas das pessoas que ele tinha intimidade, que ele amava, quem amava ele, quem desejava ele, quem buscava ele, quem convidava ele. Mestre, Senhor, vem até aqui a minha casa. Recepcionava, preparava alguma coisa, né, dava atenção. Porque quando nós convidamos alguém para a nossa casa, o que nós devemos dar a esta pessoa? No mínimo, atenção, né? Se sentar com a pessoa, conversar, olhar nos olhos, né? Mesmo que seja para tomar um copo d'água, né? Você conversa, dá atenção às pessoas. Nesse caso aqui, Marta, não vou aqui criticando Marta. Marta, né, hospeda o Senhor Jesus, recepciona junto com os discípulos e ela começa a fazer as coisas sozinha. Maria, que é a irmã, a outra irmã, diz a Bíblia que foi logo aos pés do Senhor Jesus. Eu não sei lhes dizer se Maria morava junto com Marta, não posso dizer, mas vamos dizer que aqui Maria, né, nas minhas palavras, estava se sentindo uma visita. Maria falou, aqui nas minhas palavras, não é problema meu, né? Mas eu sou uma convidada. Ela entrou, ela estava lá também. Diz a Bíblia que nós lemos aqui, você vai ler. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor. Em momento nenhum nós lemos, ou a Bíblia relata, se ela foi se oferecer para ajudar a sua irmã. Olha, você está precisando de ajuda? Né? Não, ela se sentou-se aos pés do Senhor. Amados, naquela época, para ser discípulo do Senhor, de um mestre, primeiramente tinha que ser homem. Não tinha discípulo uma mulher. Isso era uma coisa para os homens, para estudar, né, como se dizer, a palavra, os estudos, a Torá, era somente dedicado aos homens. Os homens que tinham esse direito, né, de ser discípulo, não a mulher. E mais, nós vemos aqui que Maria não se preocupou com isso, porque quem só sentava aos pés do mestre é quem era discípulo. E Maria, ela via aquela oportunidade. Era uma oportunidade, vamos dizer, única. Uma oportunidade que ela não queria, não poderia deixar passar. Porque quem estava dentro daquele lar era o Senhor Jesus Cristo. Era o Mestre, era o Cristo, era o Salvador. Ela sabia que o Senhor Jesus Cristo
era o Cristo, era o enviado, era o Filho de Deus. Ele veio ao mundo para anunciar coisas boas, coisas novas, o Evangelho. Ele veio ao mundo para falar do reino de Deus. Ela sabia disso. E ela sabia que aquela oportunidade era única. E talvez aquela oportunidade não poderia se repetir. E ela se assenta aos pés do Senhor Jesus e começa a dar atenção àquilo que o Senhor Jesus estava ensinando, falando. Mas Marta, que recepcionou o Senhor Jesus, agitada, trabalhando, preocupada para servir a todas as pessoas que estavam lá. Não vou criticar Marta. Se nós formos ler, estudar um pouco sobre a vida de Marta, você vê que é uma mulher dedicada. É aquele crente que todos os pastores querem ter na sua igreja. Aquele crente para toda obra. Ele está pronto. Ele sempre está preparado para servir. Ele se envolve em muitas coisas na igreja. Muito. O que o pastor pedir, o que a pastora pedir, ele vai, nunca vai dizer não, eu vou fazer, vou tentar fazer. Ele vai procurar fazer, ele vai se esforçar para fazer o melhor, como nós vemos aqui. Na igreja nós vemos um movimento, as irmãs trabalhando aí, vamos se dizer, sendo hoje o Dia Internacional das Mulheres, as mulheres são atuantes aqui na igreja, está se envolvendo na cozinha, fazendo alguma coisa, a mulher fazendo cultos, café da manhã, as mulheres sempre estão envolvidas, trabalhando na obra de Deus. Aquela pessoa que trabalha na obra de Deus, que contribui na obra de Deus. E assim era, Marta. Ela contribuía de alguma forma, de alguma maneira. Ela estava contribuindo na obra do Senhor, recebendo ao Senhor Jesus os seus discípulos dentro da sua casa, trabalhando, preocupada, agitada, ansiosa para dar o melhor. Ela estava procurando dar atenção. Mas o que tinha que dar atenção, o melhor, é a palavra de Deus. E ela começa a ver que era muita tarefa, muita coisa para ela só para ela, que estava trazendo cansaço para ela, porque ela trabalhava e as coisas não estavam andando como ela queria. Ela não via, estava vendo o fim daqui. Cada vez mais trabalho. As pessoas estavam bebendo, as pessoas estavam comendo, e ela via que aquilo não estava suficiente. E ela vai até o Senhor, e alguns dizem que ela vai questionando Jesus. Ela questiona: Senhor, não te incomodas isso? Não te incomodas que eu trabalho sozinha, minha irmã está aí sentada aos teus pés? Mande ela me ajudar. Queridos, o Senhor Jesus Cristo, eu entendo, vejo a Cristo desta forma, que Ele entra dentro dos lares, das famílias, e lá eu falei sobre isso. Quando Ele é convidado, quando Ele é desejado, Ele entra dentro do lar e Ele observa tudo. O Senhor Jesus Cristo, Ele é observador. Ele observa o que está acontecendo dentro do seu lar, dentro do teu lar. Ele sabe, está observando a tua vida. Ele sabe o que nós fazemos, o que nós falamos. Ele sabe das nossas necessidades. Aos olhos do Senhor nada escapa, nada foge, nada escapa dos olhos do Senhor. Absolutamente nada. O Senhor é atento, vigilante, observante. Ele observa, Ele vê, Ele conhece, Ele sabe de todas as coisas. Amém. E o Senhor Jesus estava ali com os discípulos, comendo, conversando, falando da palavra de Deus, mas também Ele estava observando o que estava em sua volta. Porque nada pega Deus, ao nosso Senhor Jesus, de surpresa. Se você for perguntar a Ele, Ele não vai dizer: eu não sabia disso, ninguém me falou. Imagina, pode pegar de surpresa a mim, ao pastor, alguma coisa pode estar acontecendo
dentro do seu lar, na sua vida, aí chega aos ouvidos do pastor ou da pastora, e o pastor, mas eu não estava sabendo, a pastora também, ninguém me falou nada. Eu já disse para os irmãos do diaconato, às vezes aconteceu algumas coisas, e ninguém fala nada, mas ninguém me avisou de nada. Eu não sei de todas as coisas, eu não posso ver todas as coisas. Eu não sou onisciente, eu não sou onipresente, eu não sou onipotente, mas Deus, Ele é. Amém. Deus nunca foi pego de surpresa por nada e por ninguém. Se você for falar alguma coisa, Senhor, está acontecendo isso dentro da minha casa, e algumas vezes nós falamos com aquela entonação de voz que achamos que vai chocar a Deus. Mas eu vou falar isso para Deus que vai chocar Ele, vai arrepiar os cabelos do Senhor. Daí nós vamos lá, e como Marta foi, achou que ela ia, pegar Jesus de surpresa. Não te importas, o Senhor não se incomoda com isso. E às vezes fazemos aquela oração: Senhor, está acontecendo isso na minha casa, está acontecendo isso na minha vida. Achamos que vamos pegar Deus de surpresa. Aí o Deus vai olhar para Jesus: você sabia disso, filho? Não, eu não sabia, mas ninguém falou. Chama lá Gabriel, o mensageiro. Gabriel, vem aqui. Você não falou nada para nós? Mas que mensageiro que é você? Está despedido. Não é, ninguém pega Deus, aqui no programa lá do Berto Justus. Está despedido. Não, a Deus nada pega Deus de surpresa. Amém. Deus sabe de todas as Aleluia. coisas, conhece todas as coisas, Ele vê todas as coisas, Ele sabe o que acontece dentro do seu lar, na sua vida, e Ele sabe como está o seu coração nesta noite. Ele sabe que você está agitado, necessitado, preocupado, angustiado, pedindo socorro. Senhor, me ajuda. Me ajude. E muitas vezes nós carregamos isso, queremos que as coisas resolvam-se sozinhas da nossa forma, nem procuramos ajuda, não pedimos ajuda, não pedimos conselho. E temos uma igreja, temos um pastor e uma pastora, que eu digo que são sábios, são bons conselheiros, mas nós somos orgulhosos. Não, eu vou morrer. Está se afogando, mas não pede ajuda. Pede ajuda. Pedro estava se afogando, Pedro estava morrendo, e Pedro sabia nadar. Mas aí Pedro falou: melhor eu pedir ajuda. Senhor, me socorre, porque eu estou perecendo. Jesus foi lá e tira Pedro. É assim que nós temos que fazer. E Marta, acreditando que ia pegar o Senhor Jesus assim, de surpresa: não te incomodas isso? E Jesus, observando, diz a ela: Marta, Marta, por que tu está tão agitada? Talvez, aqui a minha versão embaixo de hoje. Marta, Marta, está tão preocupada no trabalho. Aí o Senhor responde: Marta, Marta, você está agitada, preocupada com muitas coisas. Preocupação. No século 21, parece que isso se tornou algo comum, mas não é algo comum. Nós não podemos levar isso como comum. Estamos querendo abraçar muitas coisas, queremos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu vejo isso em casa. A Aula, a Aula, ela não sabe se ela cozinha, se ela limpa a casa. Eu falei: mulher, pelo amor de Deus, faz uma coisa só. Faz uma coisa só. Ou você lava ou você cozinha, mas as duas coisas não dá não. Enquanto eu cozinho um feijão, eu vou lavando isso aqui. Agitado, vai para cá, vai para lá, e vai passando o dia, eu vejo lá, só vejo o pezinho dela batendo, o chinelinho batendo, na sola do pé, andando, batendo panela, abrindo torneira. Eu falei: meu Deus do céu. Muito agitada, preocupada. Aí você pode dizer às mulheres, hoje é o Dia Internacional das Mulheres, mas é o dever, a mulher, a mulher lava, a mulher passa, a mulher cozinha, a mulher é preocupada, tem que fazer com as coisas da casa, porque
nenhum homem é prendado, eu digo aqui, né, não com brincadeira, nenhum homem é prendado que nem o Luiz, né? O Luiz lava, passa, cozinha, costura também, né? O André faz bolo. Uai, o André faz bolo. Né? Eu falei para o Alex, tem algumas aulas com o Luiz. Eu falei para o Luiz, monta uma escola. Vê se o Alex aprende alguma coisa. O Alex nem um pão na manteiga passa. Nem um pão na manteiga passa. A Francisca não passar, ele não come. Né? Não come. Eu, certa vez, eu fui numa casa do irmão, muito amado, e nós almoçando na casa dele. A mulher colocou o almoço, a comida, depois a carne. E ele comeu a carne e ele estava querendo mais carne. A carne na frente dele. Era só pegar o garfo. Pois a mulher teve que ir lá pegar a carne e pôr no prato dele. Senão ele não comia. Eu falei, irmão, a carne está na sua frente. Não, é porque é costume, né? E assim nós vamos. E Marta viu, Senhor, não te preocupa, não te incomodas. Aí Jesus, Senhor, disse para Marta, você anda preocupada com muitas coisas. Preocupação. E quando nós nos preocupamos, como Marta estava agitada naquele momento, o que aconteceu com Marta? Ela não deu atenção à palavra. Ela não deu atenção ao Senhor Jesus. O mais importante, o mais necessário para o crente é a palavra. E aquele momento ela estava fugindo dela, de dar atenção, de ouvir a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que tem nos alimentado, é a palavra de Deus que nos sustenta. E o necessário para a minha vida e para a tua vida é e será sempre ao Senhor Jesus Cristo. Aquilo que provém de Deus, aquilo que provém de Deus é a palavra de Deus, para nos dar forças, para que nós possamos suportar as adversidades da vida que vem todos os dias, praticamente. Todos os dias nós temos notícias ruins. Alguma coisa ela vai te entristecer, e se você não estiver firmado na palavra de Deus, você não vai suportar. É aquela pessoa que às vezes dentro da igreja, ela está dentro da igreja, como diz o pregador, ele tinha um tesoureiro dentro da igreja, e era um homem dedicado, e na hora da escola bíblica ou do sermão, aquele irmão ia para a tesouraria para poder ali resolver as coisas, né, importantes da igreja, mas aquilo tirava ele da palavra. Ele não ouvia a palavra, mas ele só olhava, mas ele está dentro da igreja, mas ele não estava ouvindo a palavra, né? Mas ele estava servindo, ele estava dedicado a Deus, mas não estava ouvindo a palavra. Diga para o seu irmão, não estava ouvindo a palavra. Ele não estava ouvindo a palavra, ele foi se passando o seu tempo. Aquele homem começa a se enfraquecer, porque todo aquele que não ouve a palavra, ele se enfraquece. Amém. Aquele que não ouve a palavra, ele não tem forças para suportar as adversidades que vêm contra ele. Mas o crente que é firmado na palavra, ele suporta. Aleluia! Ele suporta as adversidades, porque ele sabe que Deus é com ele. Amém. Que Deus irá sustentá-lo. Aquele que está firmado na rocha, e a rocha é o Senhor Jesus Cristo. E Jesus disse: nada podereis fazer sem mim. Amém. Não podemos fazer nada sem o Senhor Jesus Cristo. Amém. E Marta viu isso. Aquele homem passa o tempo, aquele homem cai no pecado, se desvia da palavra, do caminho de Deus, porque ele não deu atenção para a palavra. E todos nós corremos esse risco. Quando nós não ouvimos a palavra, nós estamos muito preocupados com muitas coisas, muito preocupados, e não começamos a dar atenção necessária para Deus, para a palavra. E Jesus, para Marta, vou dizer que Jesus Cristo chama a atenção dela, porque ele estava observando, vendo o que ela estava fazendo, e ele estava usufruindo daquilo, ele estava bebendo, ele estava comendo.
e estava vendo ela agitada. Ela estava andando, fazendo, cozinhando, fazendo as coisas lá. Ele estava pregando, falando, ensinando, mas ele também estava observando, ele estava vendo a preocupação, a agitação dela, a ansiedade dela. Ele estava observando, tanto que ele chama ela por 2 vezes: Marta, Marta, diz a palavra do Senhor. Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas. Quantas coisas você está preocupado? Quantas coisas eu estou preocupado? Andamos agitados, preocupados. Amados, quem anda agitado, preocupado, não tem direção nenhuma. É verdade. Não tem direção. A pessoa ansiosa, preocupada, agitada, ela não tem direção. A pessoa ansiosa, agitada, preocupada, ela anda para lá e para cá. Ora, ela está indo para frente, daqui a pouco ela para, ela volta para trás. Daqui a pouco ela vai para lá, eu vou para a esquerda. Aí ela vai indo para lá, daqui a pouco ela volta para cá. Ela não tem direção. Mas aquele que se assenta aos pés do Senhor Jesus, ouve a sua palavra, ele tem direção. Amém. Deus direciona, Deus dá direção. Filho, vai por aqui. Vai aqui, vai aqui, vai por aqui. Ah, mas aqui vai ter luta, mas eu estou com você. Deus nos direciona, Deus nos dá a direção por onde andar, o que fazer, o que falar. Deus sempre está nos sustentando. Nada vai me faltar, nada vai te faltar. Por que está preocupado? Por que está preocupada? Por que está ansiosa? Por que está agitada? Por quê? Jesus, ele pergunta para ela. Ela faz a pergunta para Jesus: não te incomodas? Que Maria, não me ajudas? E aí Jesus responde com uma outra pergunta: por que te preocupas? Por quê? Porque Jesus estava dizendo: eu estou aqui. Por que você se preocupa se Jesus está dentro do teu lar? Se Jesus conhece, sabe todas as coisas, e Ele pode todas as coisas. Aleluia. Por que te preocupas? Por que te preocupas? É a pergunta que Jesus faz a nós esta noite. Por que andamos preocupados? Por que andamos ansiosos? Por que andamos agitados? Porque nós andamos, toda pessoa preocupada, ansiosa, agitada, é aquela pessoa que não se envolve com as coisas de Deus. E neste momento Marta não estava se envolvendo com as coisas de Deus, e Maria estava aos pés do Senhor Jesus, porque Maria disse: quando eu estiver aqui, eu terei descanso. Aleluia. Todos nós, quando nós se prostramos aos pés de Jesus, damos ouvido à palavra de Deus, nós teremos descanso. Amém. Descanso para as nossas almas. A agitação, a ansiedade, a necessidade, tudo isso, ela é tirada de nós. Deus traz descanso, Deus traz paz, Deus traz alegria, Deus traz certeza de vitória. Deus dá direção para onde você vai fazer, o que você vai fazer, como fazer. Maria estava preocupada e Jesus disse para ela: só uma coisa é necessária. Só uma coisa é necessária. Só uma. E ela estava agitada com muitas coisas. Eu vou perguntar aqui, quase todos nós estamos preocupados com muitas coisas. Quem está aqui preocupado com uma coisa só? Não. Talvez amanhã você já está aqui hoje, agora neste momento já está preocupado. Tem tanta coisa, né? Nós falamos assim, no plural. Eu tenho tantas coisas para resolver amanhã. Segunda-feira, estamos no domingo, 7h12 da noite. No domingo não tem nada aberto quase, não se pode resolver nada, mas você já está preocupado amanhã. Como eu vou resolver isso? Aí fala: amanhã eu tenho que ir ao médico,
eu tenho que ir ao banco, eu tenho que ir isso, eu tenho que lavar, eu tenho que passar, eu tenho que cozinhar, né? Tantas coisas, principalmente as mulheres. O homem também já acorda 4 horas da manhã, como eu, batendo o pé na cama, meu dedinho, só o sangue de Jesus naquela hora. Senhor, dá em graça, né? Porque hora dessa você bate o dedinho, tá? Aí você vai trabalhar, trânsito, passageiro abençoado. Tem uns que é abençoado, né? Abençoado, né? Tem uns que encha, toma cachaça o domingo todo. O cara bebeu tudo, vai dormir sem tomar banho, acorda amanhã infeliz, atrasado para trabalhar, não escova os dentes, não toma banho, entra dentro do aquele vácuo de cachaça, ainda vem no seu ouvido, né? Vou descer no próximo. Aquele vácuo de cara 51 lá, o cara tomou, né? Aí você tem que suportar essas coisas ainda, né? O cara vem com aquele Rexona vencido, né? Rexona vencido, o ônibus com ar condicionado, é o mesmo ar circulando dentro do ônibus. As pessoas, ar condicionado, vai nessa. Às vezes você tem que abrir as portas, quando para, você aproveita e abre as portas para sair. Mas é isso, e nós temos que suportar essas coisas. Agitado, preocupado, que anda preocupado, que anda agitado com muitas coisas, ele não produz, ele não se dedica às coisas necessárias da vida, às coisas mais importantes. As coisas mais importantes para mim e para você é Deus, é a palavra de Deus, e Maria escolheu a melhor parte, diz o Senhor. Aí respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas. Vou dizer para você, Jesus está dentro do seu lar te observando, Ele vendo você, Ele sabe que você está muito agitada, preocupada, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Uma coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor de todas. A atitude de Maria foi estar aos pés do Senhor. Ela entrou ali, como eu disse, que era algo destinado aos homens, ela chega e falou: não, Ele está aqui. Se sentou aos pés do Senhor e começou a ouvir a palavra, ouvir os ensinamentos do Senhor. Jesus estava ensinando. Jesus naquele momento estava ali profetizando. Jesus estava prometendo muitas coisas. A Bíblia não fala, mas Jesus estava dizendo, falando, ensinando que Ele cuida, que Ele guarda, que Ele protege, que Ele sustenta todos aqueles que creem nele. E elas estavam ouvindo, elas estavam ouvindo a palavra de Deus, ela nos sustenta, ela nos guarda. A palavra de Deus traz paz, a palavra de Deus traz alegria, a palavra de Deus traz cura, a palavra de Deus traz salvação, restauração, a palavra de Deus traz perdão, tudo aquilo que nós precisamos e que nós buscamos, nós vamos encontrar na palavra de Deus. Eu vi um pregador dizendo, quando a pessoa ela é muito agitada e preocupada com muitas coisas, e quando ela não ora, ela não ora porque ela não tem tempo, é porque ela não quer. Ela não lê a Bíblia, não é porque ela não tem tempo, ela não lê a Bíblia porque ela não quer, porque ela está envolvida com outras coisas. Nós temos 24 horas, e algumas vezes é pouco para nós, não é? 24 horas é. Aí se Deus acrescentasse mais 6 horas, 30 horas, o que você faria nessas 6 horas? Você ia ficar mais preocupado aí. Você ia procurar alguma coisa para fazer, mas vou ter mais 6 horas a mais. E você não terminaria, porque a agitação ia continuar.
porque não deu a atenção necessária. Mas Marta recebe o Senhor com amor, recepciona, hospeda, mas o necessário, diga para o seu irmão aí, em nome de Jesus, o necessário é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, e Maria sabia disso. E vamos dizer que ela quebra protocolos, e ela falou, não, vamos mudar esse negócio aqui. O Dia Internacional das Mulheres. Né? A mulher é empoderada, empoderada, que você fala? Empoderada. Empoderada? É empoderada. Né? Aquela mulher resiliente. É isso? Resiliente? Resiliente. Força. Destemida. Sabe o que quer, o que fazer, o que falar. Aquela mulher que, não, eu não é que ela fala assim, eu sou homem, não, mas eu sou mulher mesmo, né? A mulher cheia de coragem. E Maria, ela quebra esse protocolo, ela muda, ela fala, não, peraí, não é só para eles não. Não é só para as mulheres, também não é só para todos. Jesus Cristo, ele veio para todos. Amém. Para todos aqueles que querem ele. Aleluia. Que precisem dele, que busquem a ele, que acreditem nele. E quando aquelas pessoas, todos nós que queremos, que acreditamos e que buscamos a ele com necessidade, o Senhor Jesus Cristo, ele age nas nossas vidas. Ele age. Maria escolheu a melhor parte, a melhor. Foi uma decisão dela. Jesus não chamou ela, ó, Maria, senta aqui, Marta, vai trabalhar. Ele não fez isso. Ele foi hospedado, eles chamaram ele. Ele entrou dentro da casa, não ficou convidado. Marta convidou ele. Mas ele disse, eu não ando sozinho. Tem mais 12. Não é assim? Eles entraram. Jesus sentou-se. Ela recebeu, comeu, bebeu. E ele foi falando, ensinando. Ele foi para isso. Ele estava observando as coisas. E Maria viu aquilo com a melhor oportunidade. Ela sentou-se ao pé. Porque uma pessoa, querido, que ela tem, que é agitada, ela não tem direção, como eu disse. Mas Maria viu que Jesus era prioridade na sua vida. Maria colocou Jesus Cristo naquele momento como sua prioridade. Jesus era prioridade. Jesus Cristo, ele é prioridade para mim e para você. O Senhor Jesus Cristo, ele tem que ser prioridade na minha e na tua vida. A palavra prioridade significa estabelecer uma ordem de importância ou urgência, diz o dicionário, colocando algo ou alguém à frente de outras, garantindo atenção especial. Você precisa dar garantia especial a Jesus, preferência ou ação imediata. Jesus, ele tem que ser preferencial na minha vida e na sua vida. Amém. Preferência. Aleluia. É aquela fila. Está tendo uma fila. Você está lá na fila. Você está no supermercado. Você lá está com o carrinho, aquela fila enorme. Aí vem o pastor com o carrinho. Né? Aí vem com o carrinho. Aí ele para na fila. Aí o caixa. Senhor, vem aqui. Preferência. Preferencial. Aí Eu vou te mandar. Aí o pastor passa, olhando para mim, dando risada. Né? Prioridade, preferência, não é isso? Na fila, no supermercado, no açougue, em qualquer lugar, não porque Jesus seja idoso, não é o caso do pastor, mas é preferência, é título, ele é o pastor. Né? Se eu estou lá, falo, pastor, faça favor, fica aqui na minha frente. Aí o Alex está lá na frente, Alex, o pastor está aqui, o Alex vai falar, deixa ele aí. Né? Alex vai falar, deixa ele aí. Né? Mas é a prioridade. Jesus, você está na fila, mas aí o Senhor Jesus Cristo chega. Você está na fila da agitação, da preocupação, da tristeza, do medo, da dúvida, da angústia. Você está na fila lá esperando, passando por isso, porque não deu prioridade para Jesus, não deu atenção à palavra, mas Jesus chega. E Jesus chega, amados, com prioridade. Ele passa na frente de tudo. Ele passa na frente de todas as coisas. Ele vai passar por cima da tristeza. Ele vai passar por cima da angústia.
da ansiedade, da necessidade, do medo, da dúvida, da doença. Jesus Cristo, Ele passa por cima de todas as coisas. Ele tem prioridade. Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus. Nada impede Jesus de agir, de atuar. Mas precisamos da prioridade. Maria observou e entendeu que Cristo, nosso Senhor, era prioridade na sua vida. E ela olhou, talvez eu, conjecturando, ela observou: Marta, você vai me desculpar, mas eu não vou perder essa oportunidade. Ela se sentou aos pés do Senhor e começou a ouvir a palavra de Deus. Ali ela teve descanso. Aos pés de Deus nós temos descanso. Amém. Aos pés de Deus nós temos alegria, nós temos paz, nós temos segurança, nós temos proteção. Deus cuida de todos aqueles que dão prioridade a Ele, que está sentado aos pés. Significando, quando nós se assentamos aos pés do Senhor, significa que nós dependemos dEle. Amém. É dependência, é necessidade total do Senhor. Nada tira a atenção e nada atirou a atenção. E Jesus disse: Marta, Marta, ela escolheu, foi uma escolha dela, ela escolheu, ela decidiu. Mas são decisões que nós tomamos na nossa vida, são as escolhas que vai determinar a nossa vida, o nosso futuro, aquilo que nós vamos ter na nossa frente. Se Jesus Cristo, o Senhor, Ele for a escolha da sua vida, é a escolha correta. Amém. Jesus, Ele tem que ser a prioridade da minha vida e da tua vida. As outras coisas, elas não são prioridades. Só assim, nós, vamos se dizer, é prioridade. Nós temos que trabalhar. Temos. E às vezes pode estar chovendo, você pode estar doente, com febre, e nós vamos trabalhar. Porque você não for trabalhar, vai ser descontado. E se você não levar atestado, você vai perder pelo menos aí 2 dias. 2 dias você vai perder. Aí você vai trabalhar. Aí você, à noite, o dia de culto, está chovendo, você está com febre, você está com dor de cabeça. Não vou perder. Você está, aí você, hoje eu não vou na igreja. Aí você ainda liga, manda mensagem: olha, eu não vou poder ir porque eu estou com dor de cabeça, eu estou com febre, eu estou assim, então eu não vou. Quando nós agimos dessa forma, Jesus não é uma prioridade. Quando nós escolhemos outras coisas, que não é dia de culto, aí você tem outras coisas para fazer, coloca outras coisas à frente de Jesus, Jesus não é prioridade. Eu não estou dizendo que você não possa ficar doente, que possa impedir, ou você tem uma viagem, ou tem alguma coisa, casamento, né? Se Deus permitir, em novembro, no dia 15 de novembro, que será um domingo, eu não vou estar aqui, né? Vai ser o casamento da minha filha, né? Não, por quê? Porque é algo que Deus está fazendo na vida dela e também na minha vida, né? Então está lá, mas Jesus Cristo também vai estar lá. Então não vou estar aqui, já estou avisando que será o casamento da minha filha, né? Dali. Mas Jesus tem que ser prioridade. Às vezes escolhemos outras coisas. Você tem tempo para orar e não ora. Como disse o pregador, disse, não é porque você não tem tempo, é porque não quer orar. Eu não leio a Bíblia. Porque algumas vezes as pessoas falam isso. Você lê? Não, eu não tenho tempo. Daí eu trabalho tanto, tenho tantas coisas para fazer que eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Não é porque não tem tempo, é porque você não quer ler a palavra de Deus. E não quer. Porque tempo tem. Você pode arrumar alguma coisa, um tempo, uma meia hora para meditar na palavra, ler a palavra, ter uma devocional, para orar por você, pela sua família, né? Cantar o louvor, alguma coisa. Tem tempo.
Não fazemos o que não queremos. Mas Maria, ela escolheu a melhor parte. Jesus diz, ela escolheu a melhor parte. Diz ninguém, diz ele. Ninguém vai tomar dela. Ninguém. Jesus está dizendo, nem você e ninguém vai tirar isso dela. Amados, a morte ela pode tirar a sua casa, a morte pode tirar o seu carro, a morte pode tirar o seu dinheiro, né? A sua profissão, o seu título, né? Tem pessoas que têm título de juiz, delegado, bacharel, doutor, governador, prefeito, vereador, senador, presidente, e os homens aí que estão com títulos, que estão aí agitando a humanidade, né? Com guerras, porque tem título, né? Presidente tal, está aí levando a humanidade que pode ir para uma terceira guerra mundial, né? São homens que estão aí com títulos, mas eles esquecem que também um dia eles vão embora. A morte pode vir tirar tudo isso do ser humano. A morte tira, mas a única coisa que a morte não tem poder de tirar é você da presença de Jesus. Amém. Então aquele crente que tem Jesus como prioridade, a morte não tira. Amém. A morte não tira você da presença de Deus. Amém. Deus estará com você hoje, amanhã, e talvez se você partir ou eu partir amanhã, estaremos na presença de Deus. Porque Jesus Cristo é prioridade na minha e na tua vida. Entenda isso. Somente Jesus Cristo, ele é importante. Somente Jesus é necessário para a minha vida e para a sua vida. Se você puder dizer para o seu irmão, somente Jesus é necessário para as nossas vidas. Foi a escolha. E Jesus diz, ela escolheu. Ela escolheu. Ninguém vai tirar isso. Então é a sua escolha. Aquilo que você escolher para a sua vida é o que vai determinar o seu futuro. E que a escolha seja a melhor escolha. Que seja o Senhor Jesus. Escolha estar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Escolha para você ter um tempo de oração. Escolha para que você tenha um tempo da leitura da palavra de Deus. Coloque Jesus como prioridade. Participe, venha aos cultos, se envolva com as obras do reino de Deus. É envolvimento, é escolha, é decisão. É decisão. Ah, você decidiu por quem? Para escolher Jesus como seu Senhor e Salvador. Alguém colocou uma arma na sua cabeça? Aceite a Jesus. Uma decisão minha. Eu decidi. Eu escolhi. E Jesus me aceitou. Ele me amou. Amém. Da maneira como eu estava. Mas Ele transformou a minha vida. Amém. Eu não sou mais aquela pessoa que era. Eu luto para não ser mais. E Jesus me dá forças para isso. Aleluia. Ele transforma a minha vida. Ele transforma, Ele vai mudando. Gradativamente. Aí você fala, irmão Ciro, você já está há 34 anos e ainda está lutando. Sim. Enquanto eu estiver aqui na terra, eu vou estar lutando. Porque o pecado, ele não brinca, o pecado mata, o pecado destrói. Eu tenho que lutar contra o pecado todos os dias. Todos os dias eu tenho que resistir ao Satanás. Porque a Bíblia diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então eu preciso resistir. E eu, para resistir ao diabo, é pela palavra. Porque Jesus foi tentado durante 40 dias. Jesus jejuou 40 dias. Após os 40 dias, Satanás, como que o diabo tentou Jesus? Pela palavra. O diabo veio tentando Jesus pela palavra. E como Jesus venceu o diabo? Pela palavra. É a palavra, queridos. É a palavra
que vai te dar forças é a palavra. É pela palavra que você vai conquistar. Como foi dito aqui pela Débora, se você tem promessa, você tem a palavra. Então guarde a promessa de Deus pela palavra. Se alimente da palavra. Viva pela palavra. Respire se for necessário. Respire a palavra. Coma a palavra. Regozija a palavra. Lembra-se da palavra. Amém. Todos os dias, todos os momentos. Nós nos lembramos de todas as coisas ruins. Lembramos das coisas que as pessoas falam para nós. Se viu o que falou aquela pessoa? Não gostei. Aí passa 3 dias. Você viu, aquela pessoa falou comigo tal dia, fica alimentando. Aí vai criando aquela mágoa, né? Como dizia minha mãe, aquele ranço, né? No baianês. Aquele ranço, fica alimentando aquilo. Passa um mês. Você viu? Aí eu não gosto daquela pessoa. Por quê? Porque ela me disse tal coisa. Guardou aquela palavra. Passa um ano, ainda está guardando aquela palavra que a pessoa falou para ela. Aí está ouvindo a palavra de Deus, chega amanhã. Eu lembro da palavra? Não lembra da palavra. A gente vai sair aqui da porta aqui. Você virou para a direita ou para a esquina, ou para a direita ou a esquerda, se perguntar o que foi dito hoje. Talvez, não certeza, de tudo você não vai lembrar mesmo. Se nós guardarmos, 25% daquilo que nós ouvimos, coisa 100% nós não vamos lembrar. Mas guardamos tantas coisas, lembramos de tantas coisas ruins, e a melhor parte, a melhor coisa para as nossas vidas está aqui, a palavra de Deus. Nós temos que nos lembrar da palavra de Deus. Foi a escolha de Maria, e Jesus disse, e ninguém vai tirar dela. Ninguém, nada. E se você colocar Jesus Cristo, o Senhor, como prioridade da sua vida, ninguém e nada vai tirar você da presença de Deus. Nada vai te tocar, nada vai te destruir. Jesus, ele conhece a tua vida, mas Jesus precisa ser a prioridade da sua vida. Amém? Deus seja louvado por esta noite. Eu encerro aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. É a prioridade. Se nesta noite você possa ter uma escolha, não sei qual a escolha que você está tendo na sua vida. Se você anda muito preocupado, muito preocupada, agitado, pela natureza do ser humano, nos dias de hoje, essa agitação é quase normal. Nós ficarmos preocupados, mas não podemos viver preocupados. Esse excesso traz isso aqui, traz agitação, preocupação. Aí você tira Jesus de foco. E quando nós tiramos Jesus de foco, ou da prioridade, aí nós estamos sem direção. Jesus Cristo tem que ser a minha e a tua prioridade, queridos. Obrigado, que Deus abençoe suas vidas. É uma salva de palmas para o Senhor Jesus.